Olá pessoal, eu sou o Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal, junto nós somos mais fortes, certo? Rebeldes dos hostis do Iêmen reivindicam um ataque com drones contra Israel. A ação seria um ato de represália pela guerra na faixa de Gaza, porque Israel está detonando a faixa de Gaza. Está matando crianças, já passou de 400 mil crianças. Já passou. E o Bolsonaro tentou esconder no Palácio da Alvorada o Cid que está acusando disso. Foi na delação do braço direito do Bolsonaro. O trecho do depoimento dos ex-ajudantes de ordem foi revelado pelo site UOL nessa terça-feira. E o bloqueiro Oswaldo Eustáquio, do youtuber, e o Bismarck Fugaça seriam dos dois beneficiados pela ação do ex-presidente, o genocida, exatamente, o genocida Bolsonaro. A ocupação de área de risco para moradia triplicou no país desde 1985. A área de favelas são destaque nesse crescimento. O veto de Lula a um trecho do marco Garantias de Empréstimos, o veto do trecho permite a tomada de veículos sem autorização judicial. Esta justificativa no Diário Oficial da União desta terça-feira. A maternidade é tão linda, desafiadora, que só pode ser uma escolha. Não pode ser obrigatório. A história da Amanda, de hoje, tem uma filha, reflete a diferença entre quem pode ter acesso ao aborto de forma segura e quem continua sendo perseguida pela polícia e pela justiça. Netanyahu descarta cessar fogo em Gaza, na faixa de Gaza, onde os combates se intensificam. E ele, como é um genocida, está matando. Os ataques já mataram 3.457 crianças, quase 4.000 crianças já foram assassinadas pelo exército de Israel, segundo o último balanço das autoridades de saúde, do território palestino. Mesmo com alta em letalidade, o bolsonarista Tarcísio de Freitas, que nem de São Paulo ele veio de contrabando do Rio de Janeiro e saiu candidato em São Paulo. Na cidade de São Paulo ele não ganhou, mas no interior, onde tem uma baita caipirada, que falta informação, ele foi eleito governador de São Paulo. E agora o que ele quer fazer? Ele não está comprando câmeras para a polícia militar. E durante a campanha eleitoral, esse Tarcísio de Freitas bolsonarista chegou a dizer que, se fosse eleito, retiraria o equipamento da farda da polícia militar, que é para o militar não se acusar dos atos criminosos que eles cometem.
E o Supremo Tribunal Federal vai compartilhar com a Angu provas contra o servidor investigado por 8 de janeiro. Provas colhidas pelo Supremo Tribunal Federal vão integrar o procedimento administrativo disciplinar contra servidores públicos que participaram daquele ato terrorista. A bomba do Rio Centro, eu sei que muita gente nem sabe disso, o que é essa bomba do Rio Centro, que ela agora ela voltou e explodiu na esplanada dos ministérios. Há dias que entram para a história pela porta da infâmia. Há datas que, mesmo muito distante entre si, estão em dissolvimento de unidades pela ignorância antidemocrática dos neofascistas, porque aqueles terroristas do dia 8 de janeiro, tudo neofascista, bolsonarista, tudo fascista. E o Supremo Tribunal Federal mantém a prisão preventiva do ex-policial envolvido na morte do Genival Santos. Quer dizer, envolvido na morte. Eles mataram o Genival. Eles colocaram o Genival em uma câmara de gás. Esse Kleber Nascimento de Freitas, e agora ele está alegando transtornos mentais graves. Isso porque a justiça tomou uma atitude. Porque se o Bolsonaro tivesse ganho, ele estaria na rua tranquilamente. Porque o objetivo do Bolsonaro, inclusive, era exterminar com a classe pobre. E o relator diz que o atestado médico não foi apresentado em instância superior. Mas que atestado? Esse atestado médico é o maior grupo. Isso é comprado. Agora, essa tese que o Bolsonaro tentou esconder no Palácio da Alvorada, isso o tenente-coronel Mauro Cid, ele fez uma delação premiada e está mandando ver nos crimes que ninguém sabia. Só ele sabia porque ele estava do lado do Bolsonaro. E o Bolsonaro ficou 4 anos cometendo crime. 4 anos cometendo crime. Agora ele tem que ir para a cadeia pelos crimes que eles cometeram. E eu acho que, inclusive, nesses crimes desses policiais da Polícia Rodoviária Federal, tem que incluir, inclusive, o Bolsonaro. Trecho do depoimento do ex-ajudante de ordem, do Mauro Cid, foi revelado pelo site do UOL nessa terça-feira. E o bloqueiro Eusvaldo Eustáquio, do YouTube, e o Bismarck Fugaça seriam 2 do beneficiado pela ação do ex-presidente genocida, conhecido como Bolsonaro. E um novo trecho da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, de tentar esconder alvos da Polícia Federal no Palácio do Planalto. E o militar era o principal ajudante de ordem do ex-presidente e teve a sua delação firmada pela Polícia Federal e homologada pelo Supremo Tribunal Federal. E as informações são do site UOL nessa terça-feira. E de acordo com o depoimento do Mauro Cid, 2 dos beneficiados com a ação de Bolsonaro seriam o bloqueiro Oswaldo Eustáquio e o YouTube Bismarck Fugaça.
Os dois são apontados como integrante do chamado gabinete do ódio do ex-presidente genocida, o tal de Bolsonaro, e se tornaram alvo da Polícia Federal por incentivo aos ataques antidemocráticos. E colaboraram com o relato do Mauro Cid e o fato de que no dia 12 de dezembro do ano passado, quando os bolsonaristas atacaram a sede da Polícia Federal em Brasília, Eustáquio e Fugaça estiveram no Palácio da Alvorada. Segundo Mauro Cid, foi neste momento que o genocida Bolsonaro teria feito o convite para eles se refugiarem e os aliados na residência oficial, diante de uma eminente ordem de prisão contra eles. E a ordem de fato foi expedida poucas horas depois. E o próprio advogado dos bloqueiros naquele período disse que os seus clientes foi à Alvorada para se esconder da polícia. E na delação, o Cid relata ter pessoalmente convencido Bolsonaro a não fornecer abrigo aos criminosos, já que poderia arrumar problemas com o Supremo Tribunal Federal. Agora, o ex-capitão, o genocida Bolsonaro, ordenou então, segundo o Cid, que um carro oficial fosse usado para transportar Eustáquio para outro ponto com o objetivo de dificultar o rastreamento do bloqueio pela Polícia Federal. Mais tarde, Eustáquio e Fugaça fugiram para o Paraguai. O bloqueiro pediu refúgio ao país e escapou por enquanto da ordem de prisão. Agora, Fugaça foi preso pela Polícia Federal na nação vizinha. Procurado, a defesa de Bolsonaro nega os fatos relatados por Mauro Cid e diz não ter qualquer proximidade com Eustáquio. O bloqueiro, por sua vez, confirma a ida à Alvorada junto de Fugaça, mas diz que naquele momento eles não eram um alvo da Polícia Federal. Ele disse não ter conversado com Bolsonaro naquela ocasião e alega apenas um encontro com Mauro Cid. Em nota, o site Eustáquio diz não saber se o YouTube tratou do tema com o Bolsonaro genocida durante a sua passagem pelo Palácio da Alvorada. Quer dizer, o genocida Bolsonaro fazia o Palácio da Alvorada de refúgio de bandidos. Ele fazia o Palácio da Alvorada de refúgios de bandido. E tem outra, usava carros oficiais para transportar os bandidos. E pelo jeito, pela forma, esses bandidos até devem ter saído em avião da FAB para o Paraguai. Eles devem ter fugido no avião da FAB. Porque da forma que o genocida Bolsonaro fazia com a maior parte dos criminosos, e esses criminosos todos, esses bolsonaristas, fascistas, todos eles participaram, inclusive não só do ato do dia 12 de dezembro, como também do ato do dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro, que foi o dia da destruição do patrimônio cultural, artístico do Brasil. Eles detonaram a Praça dos Três Poderes.
Agora, eles detonaram a Praça dos Três Poderes para quê? Qual era a finalidade? A finalidade, o objetivo maior, era o golpe de Estado que eles queriam dar na nossa democracia. Eles queriam dar um golpe de Estado na nossa democracia. Esse era o objetivo maior. E implantar no Brasil uma ditadura militar, com o genocida Bolsonaro como ditador. Só que eles se esqueceram que nós já tivemos uma ditadura militar. E nós sabemos o que é a ditadura militar. E ditadura militar no Brasil, nós não queremos. Ditadura militar no Brasil fascista, nunca mais. Nunca mais ditadura militar no Brasil. Nós não queremos mais ditadura militar, porque nós sabemos o que eles fazem. Inclusive a ditadura militar montou em São Paulo um esquadrão da polícia que de nome era Esquadrão da Morte. Eles saíam matando pessoas que eram contra o sistema militar, eram contra a ditadura militar e mataram um monte de gente. E enterraram clandestinamente, porque na época nós tínhamos também um governador de São Paulo que também era ligado aos militares, à ditadura militar, o Bolsonaro. E o Bolsonaro liberou justamente o cemitério de Perus para enterrar as pessoas clandestinamente que o Esquadrão da Morte matava. Certo? Então nós não queremos mais no Brasil uma ditadura militar fascista. Não queremos mais ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, se inscrevam no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal. Junto nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.